Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live hoje com o professor Sadi sobre o ODS 4, Educação de Qualidade. A gente vai fazer essa live que é muito importante. Acho que educação é uma temática muito importante e todos nós da sociedade devemos discutir isso. Então, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem conosco mais uma vez. Daqui a pouquinho o professor Sadi vai entrar. Mas gostaria sim já de agradecer a cada um de vocês que acompanha aí todas as nossas lives, que tem participado. Acho que a gente faz esse movimento para trazer coisas positivas para todos nós, para a sociedade. Então é extremamente importante e os objetivos do desenvolvimento sustentáveis é uma responsabilidade de todos. Então acho que a gente trazer essa temática para essas lives é extremamente importante. E estou me sentindo assim muito feliz de poder contribuir com muitas pessoas que estão vendo as lives quando a gente está fazendo ou que estão depois assistindo as lives. Então é bem importante isso. Eu acho que a responsabilidade é de todos. Se a gente quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte é conhecer os caminhos por onde começar, as ferramentas, as metas. E os ODS nos mostram isso, então extremamente importante a gente trazer essa temática aí para a gente discutir um pouquinho. Eu vou fixar aqui o nosso professor Sadi já entrou, já vou chamar ele. Sejam bem-vindos todos, amigos. Faz tempo que a gente não consegue se encontrar, mas pelo menos assim a gente consegue ver que vocês estão junto com a gente aí, participando desses momentos especiais. Falar um pouquinho dos objetivos. Em Chapecó a gente tem um comitê. Esse comitê é formado hoje por várias instituições aqui de Chapecó e a gente se junta. Até ontem a gente teve uma reunião bem importante e a gente discutiu bastante o nosso planejamento, as nossas próximas ações até o final do ano. Então a gente vai fazer muitas atividades, muitas coisas boas vão estar acontecendo aí nos próximos dias através do comitê dos ODS aqui na nossa região. Então a gente tem uma abrangência bem grande. Hoje no estado nós temos várias empresas signatárias, eu sou signatária e faço a minha parte. A gente tem várias outras pessoas como pessoa física, também pode ser como pessoa jurídica. E o professor Sadi vai entrar agora, vou chamar ele. Ele também faz parte, então, via UNA Chapecó, uma instituição de grande renome aqui na nossa cidade. Olá, tudo bem, professor? Estava Boa noite, falando da Isabel. UNO Chapecó, contando que a UNO Chapecó é signatária do movimento, como pessoa jurídica, que eu sou signatária como pessoa física. Então, estava comentando até o professor entrar um pouquinho desse movimento que a gente faz. Seja bem-vindo, então, à nossa live. Nós dois aí estamos carregados de livros. Coisa boa, né? Boa noite, Isabel. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande participar desse momento contigo, né? E para a gente discutir aí um tema tão importante quanto o DS4 para a nossa sociedade, né? Sim, eu estava comentando com eles, assim, com o pessoal que já estava entrando, que a responsabilidade dos objetivos do desenvolvimento sustentável é de todos nós. E que esse movimento, acho que cada um pode fazer a sua parte. Tem muita gente até que já faz, mas não sabe que de repente ele está linkado com um dos objetivos. Então é importante a gente trazer essas práticas, essas ações que as instituições fazem, os signatários aqui de Chapecó e do Estado, para a gente poder ver como que a gente pode contribuir também. Então, muito obrigada por aceitar de novo. Hoje a gente está fazendo um bis,
Gratidão por a gente estar fazendo esse bis hoje de novo. Semana passada a gente não conseguiu gravar tudo, então a gente achou melhor fazer novamente, porque a educação de qualidade é super importante. Eu acho que o professor trouxe uma temática assim, e números bem importantes, então hoje a gente vai comentar um pouquinho de novo. Mas assim, muita gente que está entrando não lhe conhece, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem é o Sadi, um pouquinho contar para nós da sua pessoa. A Edneia também entrou, seja bem-vinda. Então, o meu nome é Sadi Mazioni, eu sou casado com a Tatiana, nós temos 2 filhos, o Fernando e a Camila. Eu sou contador de formação, né, e atuo como professor universitário. Há 20 anos trabalho na Uno-Chapecó. Né. Além da minha graduação em Ciências Contábeis, eu tenho especialização, mestrado, doutorado, né, na área da contabilidade. Também fiz especialização na área da docência, da gestão universitária também, né? Nesses 20 anos na Uno-Chapecó, eu tive a oportunidade de atuar aí em diversos cargos de gestão, né? Na coordenação do curso de graduação em Ciências Contábeis, no mestrado em Ciências Contábeis e Administração, fui diretor da área de Ciências Sociais Aplicadas e também tive um mandato na reitoria, né, como vice-reitor de administração. Nesse momento, né, eu sou professor da graduação e do mestrado, sou editor-chefe da revista Gestão Organizacional, e também lidero um grupo de pesquisa chamado Contabilidade, Organizações e Sociedade. E desde 2018, quando a universidade passou a ser signatária do movimento ODS, foi criada uma comissão interna para discutir esses assuntos relacionados com os ODS, né? E eu fui convidado para presidir essa comissão, então tenho feito esse trabalho também com os meus colegas, né? Então esse é um pouco aí da minha vida, da minha carreira, né? Assim, de modo breve. É bem importante a sua carreira carregada de títulos e de coisas boas. E acho que é muito importante isso, a gente colocar para as pessoas esse movimento que vocês estão fazendo na Uno Chapecó em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E educação de qualidade tem tudo a ver com vocês, por isso que vocês foram convidados para estar, né? Principalmente o professor Sadi, que participa com nós nas reuniões, está sempre atuando, a equipe da Uno Chapecó, então acho muito importante isso. E então, obrigada por estar com nós aqui hoje. Então, qual é a importância, então, professor Sadi, do ODS 4, Educação de Qualidade, no contexto da Agenda 2030? Então, Isabel, em primeiro lugar, parece que assim meio consenso, né, que a educação é um processo fundamental para a construção e a melhoria das sociedades, né? Por isso que tem um dos 17 objetivos exclusivo, né, o relacionado com a educação de qualidade. Então, quando a gente olha para o documento, né, para a Agenda 2030, o DS4 ele aborda a educação sob 2 perspectivas, basicamente. Né? Uma questão importante que o documento trata é a questão do acesso à educação. Né? E a outra questão é a qualidade em si. Né? Então, em relação à vertente do acesso, isso é importante porque nós temos no mundo um contingente bastante significativo de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Né? Sim. De acordo com o estudo da Unesco de 2018, nós temos em torno de 17,8% de crianças e adolescentes até 17 anos que estão fora da escola. Isso significa quase 1 em 5, né? Ou seja, de cada 5 crianças e adolescentes, praticamente 1, né? Arredondando aí, nós teríamos, ou em números absolutos, isso representa cerca de 263 milhões de crianças e adolescentes no mundo que estão fora da escola. Então, o acesso à escola é um desafio bastante significativo, né, que está no contexto do ODS 4. E
Também é importante a gente entender, né, que essa evasão escolar, ou essa não permanência na escola, né, o não acesso à escola, ela é diferente dependendo da idade e dependendo das regiões e também dependendo do gênero. Então, quando Sim. nós olhamos os países de mais baixa renda, nessa faixa etária dos 15 aos 17, que é uma faixa mais crítica, né, no mundo nós temos em torno de 59% fora da escola. Ou seja, de cada 10, arredondando, né, de cada Uhum. 10 jovens de 15 a 17, 6 estão fora da escola. Isso é um número muito Uhum. crítico, né? Muito É crítico. verdade, é verdade. E esse número nos países ricos, né, nos países mais ricos, é de apenas 6%. Então aí a Sim. gente já tem uma primeira inferência, né, de que Disparidade. a condição econômica dos países ela é fundamental para essa discrepância nos números que nós Uhum. temos, né? Uhum. Quando nós olhamos na faixa etária, também a gente consegue identificar assim diferenças bastante importantes. Daqueles 263 milhões, 63 milhões estão na faixa de 6 a 11 anos. Uhum. Outros 61 milhões estão na faixa de 12 a 14. Então veja que numa escala menor nós temos praticamente o mesmo número, né? E Claro. conforme avança a idade do adolescente, a evasão ela se torna mais crítica, né? Então quando nós olhamos especificamente a faixa de 15 a 17 anos no mundo, nós temos em torno de 139 milhões de jovens fora da escola, né? Então isso é Uhum. bem dramático É nessa faixa preocupante. etária, né? Uhum. Ou seja, significa, né, que um em cada 3 adolescentes não estuda nessa faixa etária, né, em Uhum. níveis globais. Né? Então, essa faixa é tão crítica que quando a Unesco, quando a ONU faz os seus estudos, ela sempre separa essa faixa. Né? Então, um Uhum. jovem de 15 a 17 anos, ele tem 4 vezes mais chances de estar fora da escola do que uma criança do ensino fundamental. Né? Então, de Sim. 15 a 17, tem 4 vezes mais chance do que aquela criança de 6 a 11. Né? Uhum. E tem o dobro de chance da criança, do adolescente, de 12 a 14. Então, veja como essa faixa, né, depois dos 14, é uma faixa bastante crítica para a evasão escolar. Né? E as regiões também influenciam muito. Então, quando a gente olha lá a África subsaariana, nessa conta, né, nós temos em torno de uma em cada 3 crianças e adolescentes estão fora da escola. Né? Então, Uhum. 33% das crianças e adolescentes nessa região, né, não têm acesso à escola. Quando a gente olha a América Latina e Caribe, que tem o Brasil junto, né, então essa taxa ela cai significativamente para 9,9. E quando a gente olha só a Europa e a América do Norte, né, que são, em tese, assim, as regiões mais desenvolvidas, em tese e na vida real, né, Esse poder aquisitivo. é, essa taxa ela cai drasticamente para em torno de 4%. Né? Sim. Então, assim, para que a gente possa falar de educação de qualidade, um primeiro grande desafio que nós temos aí até 2030 é melhorar, né? Melhorar o nível de acesso à escola. Sim. Né? É. E quando a gente olha no gênero, as meninas elas têm mais tendência, né, de estarem fora da escola do que os meninos. No Uhum. total, né, nós temos em torno de 18,5% de meninas até 17 anos, né, olhando nessa faixa de seja 17 anos que estão fora da escola, e o dos meninos é um pouco menos, é 17,2%. Então, em nível global, né, não falando de uma região específica, mas na análise, no contexto global, né, a chance das meninas estarem fora da escola é um pouco maior do que os meninos, né, Uhum. Isabel? Uhum.
sim. E aí, para a gente ver a realidade do Brasil, né, eu fui buscar alguns números assim só do Brasil para a gente dar uma Sim. comparada com Até esses uma números pessoa mais. perguntou ali, né? Perguntou, é um aluno seu, disse que o senhor marcou muito na história da vida dele, foi um Oh, que excelente legal. professor, e aí ele até perguntou como é que estão os números no Brasil, então bem importante nós falar um pouquinho do Brasil, esses números, até para as pessoas ver que é preocupante isso tudo, os números que o professor está trazendo. No Brasil, a nossa taxa global, né, quando a gente olha dos 4 aos 17, Uhum. nós temos, no último número que eu consegui levantar, 6,2% do total. Né? Então, nós estamos numa faixa bem menor que o teto, que a média global, né? Estamos Uhum. numa faixa de evasão menor que a América Latina, também na média, né? Sim, Estamos ainda com obviamente, né, com uma taxa de elevado. evasão superior à Europa e à América. Então, a nossa Uhum. taxa é em torno de 6,2%. Desse total, né, isso representa em torno de 2,8 milhões no Brasil, né, de crianças e adolescentes. Sim. Uhum. E no Brasil se repete o mesmo fenômeno. A faixa etária em que nós vamos encontrar mais adolescentes fora da escola também é nessa faixa dos 15 aos 17. Aliás, a grande, né, a imensa maioria Grande estão maioria. nessa faixa. Né? Uhum. Desses 2.800, 1.600.000 estão nessa faixa. Né? Pois E é. os outros 800, então, seriam aí dos 4 aos 14, né? Uhum, Então, de uhum. novo, nós temos uma concentração, então, aí tem um dado bastante importante, né, que os gestores públicos, principalmente, podem fazer alguma intervenção. Sim. E um outro dado importante que a gente consegue coletar aqui na estatística brasileira é de que 53% das crianças que estão fora da escola no Brasil vivem em domicílios que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo. Né? Então, a condição Pois é. econômica se mostra Uhum. um fator bastante significativo, né? Com certeza. de afastamento da escola. Uhum. Isabel, eu tentei identificar assim dados de Santa Catarina, né? Para a gente Sim, olha que estratificando e legal, isso tal. que é bacana. Eu não consegui encontrar, né, assim, detalhadamente em todas as faixas, mas eu Uhum. consegui a estatística desta faixa dos 15 aos 17, né? Que é uma faixa mais crítica. Então, nesta faixa, o Brasil tem uma média de 11,8% de jovens afastados Evasão. da escola. Uhum. Em Santa Catarina, segundo a matéria que eu tive acesso, que eu li, né, para preparar aqui a nossa fala, Sim. nesta faixa etária, Santa Catarina seria o estado que tem a menor evasão escolar. Opa. Nós teríamos uma faixa de 7,8%, né? Então, mais uma vez, Santa Catarina é um estado que se destaca nesses indicadores, né? Nós temos indicadores econômicos, de IDH, etc., que são bem significativos, né? Sim. E aqui nós temos mais uma vez um dado importante, né? Que mostra que Santa Catarina demonstra que está, de fato, assim, num Avançado. patamar um pouco Uhum. diferenciado, né? Sim. Não é à toa que nos chamam de Suíça brasileira, né? É verdade. Ainda bem, né, professor? Mas ainda são números muito preocupantes e eu acho que a meta que a gente tem para 2030, ela está bem distante. E quais seriam as principais causas desse afastamento, então, dos alunos para essa evasão escolar? Hoje a gente até está acompanhando um pouco agora essa preocupação, né, do acesso às tecnologias. Mas essa evasão escolar, ela já, que os números que o professor trouxe são números até de outros anos, né? Não é desse ano. Qual é a principal causa dessa evasão, aí, desses alunos que estão fora da sala de aula? É muito preocupante isso, porque quando a gente vê o adolescente que ele teria que estar na sala de aula, ele daqui a pouco está perdendo a oportunidade de melhorar sua condição de vida, da família. Claro. Assim, é importante a gente falar, né, que a ONU e a Unesco, que é o braço dentro da ONU que trata dos assuntos da educação, né,
Sim. Disponibilizam assim muitos dados, muitas estatísticas que a gente pode fazer uma análise assim mais de contexto, Detalhado. né? Aham. Eu estou vendo aí que o Marivaldo fala de dois fatores, a renda e a A renda e a regionalização. regionalização. Uhum. Esses de fato são dois fatores, né? Olhando assim em nível global, um fator importante de afastamento é a distância geográfica da escola e a ausência de transporte escolar, né? Especialmente Uhum. nas zonas rurais, né? Mais afastadas. Então, esse é o motivo, né? A criança está muito longe, às vezes demora demais, ou tem dificuldade, né, de ter acesso a transporte que faça com que ela chegue até a escola, né? Sim, sim. Então, esse deslocamento, cansa, enfim, né? As crianças acabam não tendo acesso, acabam desistindo. Uma outra questão obviamente, a condição econômica das famílias, Sim. né? A gente sabe que aqui no Brasil nós temos um sistema público que favorece bastante o acesso, mas mundialmente isso não é a realidade, né, em todos os locais. Uhum. Então nós temos países de condição econômica bastante extrema e que não têm essa condição, né, de financiar. E também nos países, obviamente, que têm uma condição econômica melhor, obviamente que nós temos uma faixa da população também pobre, né, que mesmo tendo um processo público, né, de ensino gratuito, não tem condições de se manter em função dos outros gastos, né, que estão Sim. envolvidos com a questão, né? Então, situação econômica, ou se a gente quiser falar pobreza, né, é uma outra condição que afasta as crianças. Naquela faixa aí dos 15 aos 17, onde que é a região mais crítica, a gente começa a observar que ali começa a acontecer, digamos assim, uma troca da escola pelo trabalho, Pelo né? trabalho. Então, Uhum. ou, o adolescente não consegue conciliar, né, o trabalho com a escola, ou eventualmente por uma questão assim mais de condição econômica da família, a criança opta mesmo em ficar trabalhando e não, digamos assim, não consumir Sim. aquele recurso, Uhum. né, ou aquele período na escola. Então, isso é um outro motivo importante. Obviamente que também acontece por motivos assim de desinteresse, né? O aluno não se interessa pelo conteúdo, a escola não é atrativa, vamos dizer assim, né? Uhum. Uhum. Então o aluno troca a escola por outra coisa em função de não se mostrar interessado naquilo que a escola oferece. Isso Perder a também, obviamente, graça, pode. queridos. Exatamente, né? Isso também pode acontecer. Também pode acontecer por dificuldade de aprender, né? Tem crianças, tem Uhum. adolescentes que acabam se evadindo da escola porque entendem que não consegue aprender e na cabeça dele aquilo é um mundo Sim. inacessível e acaba desistindo, né? Então, Uhum. pedagogicamente, tem esses Uhum. fatores Uhum. também, né? Sim. E tem uma outra questão que aqui no Brasil não é muito a nossa realidade, felizmente, né? Que são locais, regiões do globo, né, do mundo, que nós temos os problemas de conflitos armados, das guerras Sim. civis, né? Uhum. Então nós temos aí algumas regiões que constantemente elas estão enfrentando esse problema social grave, né? Então se nós olharmos agora, né, hoje ou recentemente, países como Síria, Congo, Somália, né, são países que estão vivendo processos assim sociais muito duros, muito difíceis, né? E nesses locais a presença na escola ela pode variar de 10% a no máximo um terço, né? Dificilmente Uhum. passa de um terço nesses locais durante longos períodos, né? Então, às vezes, nós temos países que passam aí por conflitos armados, essas guerras, enfim, durante 3, 4, 5 anos, né? Então, isso causa Uhum. um problema, né, de evasão escolar muito grave, Uhum. né? Uhum. É muito Muito preocupante grave. tudo isso, porque na realidade a gente sabe que a educação é a base de tudo e a gente fica muito triste porque a gente precisa pensar na educação e a gente precisa oportunizar isso para os jovens, para as crianças, enfim. E quando a gente vê essas situações, a gente fica pensando assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer?
Então, a gente aqui está trazendo essa discussão justamente para a gente se perceber do nosso papel, o papel de nós enquanto cidadãos, de a gente ajudar a contribuir, incentivar os jovens, incentivar as crianças a estudar, a se desafiar e nunca parar de aprender. Sempre aprender, Exato. sempre aprender. E aí eu pergunto para o professor qual é o papel da família nesse contexto assim da evasão, dessa questão assim, ó, a participação da família dentro da escola, como que o senhor vê isso? Qual é o papel da família? Então, a família, obviamente, que é um dos pilares aí mais importantes, né, das relações sociais das pessoas e, obviamente, é o amparo da criança, Uhum, do uhum, adolescente, né? E, e a criança, obviamente, que ela não aprende somente no ambiente escolar, né? Há uhum. outros Ela locais, já vem com uma obviamente, que bagagem, né? exatamente, né? Então, o processo de aprendizagem também acontece a partir de outras referências, né? E os pais, obviamente, eles estabelecem os primeiros, digamos assim, ciclos de aprendizagem em casa, né? Então, a Aham, presença da família é fundamental, porque tem um papel que é da escola, obviamente, né? E tem um papel que é dos pais, né? Agora, obviamente que, mesmo que os pais tenham esta consciência do seu papel, às vezes, né, digamos assim, nos tempos que a gente vive, de uma vida muito agitada, né, sim. essa questão do tempo sempre muito estrangulado, né, às vezes pode ser que as famílias acabam delegando muito para a escola, né, ou deixando muito para a Uhum, escola uhum. o papel, É. né, mas principalmente nessa fase mais inicial, né, obviamente que nessa interação com a família é que a criança ela vai construindo o conhecimento, vai incorporando os valores éticos, né? Digamos, vai tomando significado aí dos valores mais afetivos, etc. Então, essa presença da família, principalmente, né, no período inicial da vida estudantil, ela é fundamental, né, para se estabelecer aí um ambiente saudável para a criança, estimular, né, a educação, a aprendizagem, isso é muito importante. É importante também que, dentro de casa, a criança tenha um espaço adequado, né, para poder estudar, né, Estudo. Uhum. desenvolver as suas tarefas. É importante que os pais, enfim, os responsáveis, né, se interessem em verificar as tarefas do colégio, ajudar a fazer alguma atividade, né, ler com o filho, enfim, essas coisas são fundamentais, né? E também para que a família exerça aquele papel de impor determinados limites que ele precisa aprender em Uhum. casa, né? Claro. Então, essa questão dos primeiros limites não é o papel da escola, né? É o papel da família. Então, obviamente que os pais, os responsáveis, têm um papel bastante importante nesse sentido. Então, a escola vai ensinar sobre o mundo, vai ensinar sobre cidadania, vai ensinar valores éticos. Na sequência da carreira acadêmica, vai estruturar um caminho para a vida profissional, etc. Né? Uhum, Mas uhum. existem esses outros processos que a família precisa assumir e estar lado a lado com a criança, né? Com o adolescente, motivando, lendo um livro junto, né? De vez em quando lendo uma revista, para que o filho perceba que Incentivada, essas bom coisas são exemplo. importantes. Né? Exatamente. Verdade. Uhum. Acho que é um pouco, Professor, acho que é um pouco por aí, né? Quanto mais próxima a família estiver da criança, do da adolescente, escola, do professor, também, acho que bem exatamente, né? importante. Uhum. Conversar com o professor de vez em quando, ver como vão as coisas, conversar com a escola, visitar a escola, ver como é que está a estrutura, né? Uhum. Verificar se as Contribuir. condições de oferta lá da escola são adequadas para aquilo que se espera. Se for um colégio público, se não estiver adequado, né? Cobrar providências de quem tem essa responsabilidade. Enfim, Sim, exercer esse papel, né, de acompanhamento e também de cidadania, né? Quando, é quando a verdade. gente sabe que assim nós temos muitos colégios bons, né? Olhando assim do ponto de vista agora da estrutura pública,
mas de vez em quando também a gente se depara com algumas reportagens que mostram assim, condições bastante precárias, né? Então é importante Uhum. que as famílias também exerçam o seu Participem. papel, né, de cobrar das autoridades, né, de que essas condições sejam adequadas para que, de fato, a criança esteja num ambiente de aprendizado favorável. Então, isso também é um papel da família, né? Se aproximar da Sim. escola Uhum. e acompanhar as atividades de gestão da escola, né? Sim, eu acho que aí o professor já falou assim bastante quando o senhor traz isso da família, que isso envolve educação de qualidade, essa participação da família, esse envolvimento da família junto com os professores, junto com a coordenação, enfim, junto com a escola, tendo esse olhar assim mais participativo dentro da escola. Assim, eu acho que isso fecharia uma educação de qualidade. O professor quer talvez assim trazer um pouquinho mais o que é uma educação de qualidade além da família, além da participação da família. Então, a educação de qualidade, assim, não é uma resposta fácil, né? É difícil. Existem muitos O senhor fatores, é assim, que são. professor, vai ter que explicar agora. Brincadeira. Uhum. Sim, existem muitos fatores que envolvem assim, né, Sim. uma educação de qualidade. Obviamente que é difícil ter uma resposta definitiva, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum. Mas, de novo, olhando para o documento que nos baseia, né, que nos fundamenta aí nas discussões que é a Agenda 2030, né, transformando o nosso mundo. O que que se coloca lá, né, em relação a essas questões de qualidade? Em primeiro lugar, é garantir o acesso universal. Isso é importante, né? Então, desde a pré-escola até os níveis mais avançados. Então, nós podemos perceber nos números aí que a gente conversou um pouco, que esse quesito nós estamos ainda precisando Devendo bastante. trabalhar bastante, né, para que se torne realidade, né, o É acesso verdade. universal. O acesso universal ainda digamos assim, um desafio bastante significativo em quase todos os países do mundo, né? Com algumas poucas exceções. Uma outra questão está relacionado com a melhoria das instalações físicas, né? Sim. Digamos assim, que as crianças tenham os ambientes apropriados para Uhum. estudar, para aprender, para permanecer na escola, né? Isso envolve reconhecer, né, nas instalações a questão das pessoas que têm deficiência, da diferença de gênero, que se tem um Uhum. ambiente seguro, que se tem um ambiente não violento, etc. Então aqui a gente tem bastante coisa para avançar. No Sim. Brasil mesmo, né, a gente tem algumas regiões aí que as condições, né, são bem precárias ainda. Então nós temos exceções, né, ou temos digamos assim, diferenças também regionais em relação a isso, né? Mas nós temos bastante para avançar nesse sentido das instalações, né? Uma outra questão envolve assim, educação de qualidade olhando no conjunto amplo, né? Envolve também a oferta de educação técnica, de educação profissional, de educação Uhum. superior, né? De Uhum. qualificação ao longo da vida acadêmica e com preços acessíveis ao jovem e ao Uhum. adolescente, né? Também não é suficiente só a oferta. Obviamente que é Tem importante que que as ser pessoas que acessível. estão do outro lado tenham acesso, né, a essa oferta. Uhum. Caso contrário, né, não vai resolver o nosso É problema. verdade. Educação de qualidade também envolve, né, um processo que vai desenvolver habilidades relevantes, vai desenvolver competências técnicas, competências profissionais, né, para o emprego, para um trabalho decente, competências para o Sim. empreendedorismo, etc. Né? Isso também é um fator bem significativo quando a gente fala de qualidade. Outra coisa é reduzir, se não eliminar, as diferenças que nós temos, né, as disparidades que nós temos de gênero, né, de inclusão de pessoas com deficiência, de indígenas, Uhum. das Uhum. crianças que estão, né, dos adolescentes que estão em condições de maior vulnerabilidade, etc. Né? Isso também tem a ver com qualidade. Uma outra questão importante seria ampliar a oferta de bolsas de estudos.
Nós falamos antes da condição de Santa Catarina, né? Não é à toa que Santa Catarina tem uma condição tão especial assim em relação à educação, indicadores de desenvolvimento humano, etc., né? Desenvolvimento de todas as regiões do estado e tal. Porque aqui nós temos, né, um sistema educacional que foi se estabelecendo, né, que foi espalhando nas regiões, a exemplo do Chapecó, aqui em Chapecó, né, e que o Estado provê bolsas de estudos para que os alunos que não têm condição econômica possam ter acesso. Então, assim, nós temos milhares e milhares de casos em Santa Catarina de pessoas que só conseguiram completar, né, o ensino superior porque tiveram essa ajuda do Estado em relação às bolsas de estudos, né? Caso contrário, não teriam condições de cursar uma graduação, né? Então, isso é fundamental. Para os países em desenvolvimento, essa é uma política bem significativa, né? Para melhorar a qualidade da educação. Uma outra questão que está lá na Agenda 2030 e que a gente não pode esquecer é que uma educação de qualidade também ela deve permitir que a pessoa possa adquirir conhecimentos e habilidades para promover o desenvolvimento sustentável. Sim. Afinal de contas, o desenvolvimento sustentável ele não existe por si só, né? Ele precisa ser promovido, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser produzido. Então, as pessoas precisam conhecer, ele ter acesso. Exatamente. Então, a educação precisa trabalhar também dentro desse mote, né, do desenvolvimento sustentável. E uma outra questão não menos importante é trabalhar na questão da qualificação dos professores, né? Sim, os docentes que estão envolvidos no processo, né? Então, isso envolve aí capacitação nos processos de ensino-aprendizagem, no uso de tecnologias e etc., né? Na própria capacitação regular, né, de titulação e etc. Então, me parece que tudo isso são questões que estão relacionadas, de alguma forma, né, com o quesito qualidade, né? Então, é preciso que, de fato, né, a educação ela seja uma prioridade de Estado. E aqui no Brasil, nós podemos dizer que na Constituição de 88, quando se fixou lá o limite mínimo de gasto, né, de 25% das receitas de estados e municípios para a educação e 18% da União, ali nós fixamos como país uma meta importante para o avanço, né, do acesso e a redução do analfabetismo. Então, se a gente voltar nas estatísticas lá da década final da década de 70 até o final da década de 80, né, até 88 na Constituição, e a gente observar a curva, né, do analfabetismo, a gente vai ver que houve uma redução bastante drástica. Sim, né? Melhoramos. Então, melhoramos bastante nesse quesito. Então, ali foi uma decisão, né, de Estado muito significativa, né, que produziu resultados bem visíveis. Obviamente que é assim, né, Isabel? O volume de recursos investidos, né, quando a gente fala nesse percentual de receitas, 25%, não é pouco dinheiro. O que nós precisamos avançar no Brasil é a eficiência do gasto. Sim, aí nós temos ainda um espaço... Gastar certo. Né? É isso aí. Então, aqui nós temos ainda um caminho importante que a gente pode trilhar, né? Mas, de fato, a gente consegue perceber que, ao longo desses anos, o Brasil tem avançado, apesar das mazelas, né? Mas nós podemos ver que temos avançado nesse sentido, né? É bem importante o professor trazer isso, porque eu acho que a educação, ela é o elo, né? Ela é o alicerce, e quando a gente pensar nela, a gente tem que pensar no todo. Eu acho que é bem importante essas coisas que o professor está colocando, porque a gente consegue perceber a importância da educação no dia a dia e como que a gente vai fazer isso melhorar. A gente sabe o caminho, a gente sabe aonde que a gente quer chegar e a gente precisa trabalhar junto nessa valorização do professor, da escola, da universidade, e eu acho que isso é papel de todos nós. E melhorar a educação, ela passa por todos. Eu acho que quando a gente aprender a usar o recurso um pouco melhor, esse dado que o professor trouxe agora, também vai trazer um ganho,
porque a gente tem um país muito grande e às vezes coisas que se fazem assim, no Ministério lá da Educação para a educação como um todo, acaba de repente não se pensando nas particularidades de cada estado. Então a gente acaba perdendo um pouco isso também. Então a gente precisa pensar um pouco melhor nessa educação, que é papel de todos nós. Eu acho que é bem importante e tem tudo a ver com desenvolvimento sustentável. Eu acho que quando o professor traz que a gente vai contribuir com o desenvolvimento sustentável, se a gente ensinar os pequenininhos, hoje a gente talvez a gente vai colher coisas melhores, então a gente precisa ensinar em casa, ensinar na escola, né? Tá todo momento está trabalhando essas temáticas. Professor, assim, a gente deu uma volta ali pelo ODS, viu a importância da família, a importância da escola estar preparada, a escola ter, digamos assim, condições de receber todos os alunos, indiferente das dificuldades. E a UNO Chapecó, ela completou 50 anos aqui. E a gente tem muito orgulho dessa instituição. Então, eu gostaria assim, que o professor também falasse um pouquinho da contribuição da UNO Chapecó nesses objetivos, não só do ODS 4, que a gente sabe que a UNO Chapecó ela trabalha todos os objetivos e a gente lhe acompanha e acompanha a instituição também, mas que o professor colocasse um pouquinho também essa questão assim, ó, da contribuição da UNO Chapecó nesses 50 anos com uma educação de qualidade aqui na nossa região. Sim. Isabel, eu vou colocar assim, primeiramente alguns números, né, para as Aham. pessoas que estão nos acompanhando, que eventualmente não estão familiarizados, né, com a universidade. Então, ao longo desses 50 anos completados agora no dia 4, né, de julho passado, a universidade, né, que nasceu como fundação, como Fundeste, né, e que depois Uhum. passou pelos processos e que hoje se chama no Chapecó, já formou mais de 38 mil alunos na graduação, né? Então, Olha só. essa é uma contribuição fenomenal para a nossa região, sobretudo, né? Em que a imensa maioria dos egressos devem estar aqui por perto, Eu mas que sou. também, né? Nós somos dois, né? Mas que também nós temos aí egressos espalhados por todos os locais desse país e alguns Do mundo. possivelmente no mundo fora, aí, né, no exterior, né? Hoje nós temos um quadro funcional de em torno de 750 funcionários, em torno de 7.500 alunos, incluindo mestrado e doutorado, né? Em torno de 300 aí são alunos de mestrado e doutorado, que é outra contribuição importante, né? Que é a produção de conhecimento mais Sim. aprofundado, né? A graduação, ela capacita para a atividade profissional mais definitivamente, né? O mestrado, o doutorado tem uma preocupação mais na produção de novos conhecimentos, que é Sim. fundamental, Aham. né? Uhum. Hoje nós temos não, né? Temos 46 cursos de graduação, desses 11 sendo ofertados na modalidade à distância, 3 doutorados, 7 mestrados, em torno de 400 projetos de pesquisa, 37 convênios com instituições internacionais de 11 Uhum. diferentes países, né? Então esse é um pouco do contexto. E tem um número importante, né, que em torno de 60% dos nossos alunos, eles possuem algum tipo de bolsa de estudos, que era aquilo que a gente falava Uhum. anteriormente, Sim. né? Então a importância, né, do papel do Estado para o ingresso e a permanência dos alunos na graduação, né? Isso Uhum. é fundamental, né? Em relação especificamente aos objetivos, né? Então, como eu comentei anteriormente, desde 2018 a instituição é signatária e a gente tem, dentro da comissão, discutido algumas ações, né, mais de adequação de comunicação, porque como você falou, né, a instituição faz muitas atividades que estão relacionadas com os pressupostos Uhum. da agenda, e como certamente muitas empresas, muitas organizações, muitas entidades fazem, mas que às vezes não têm
um processo formalizado, né, Uhum. de Clínica, divulgação né? daquilo, Uhum. exatamente, Uhum. né, de relacionar aquilo que faz com os objetivos, né, com a agenda, com os propósitos do desenvolvimento sustentável. Uhum. Então, já de algum tempo, uma coisa importante assim, na política de ensino da UniChapecó é de que todos os cursos de graduação, eles possuem no seu currículo pelo menos uma disciplina que discute responsabilidade socioambiental. Né? Então, Legal. independente, né, Uhum. da formação desses 46 cursos que nós temos, todos os alunos eles vão ter aí minimamente, né, no seu currículo, então, conteúdos relacionados com essa temática, que tem a ver lá, né, com a, Desenvolvimento a forma. sustentável. Isso, tem a ver lá com a educação de qualidade para o desenvolvimento sustentável. Então, as pessoas precisam conhecer, precisam ter acesso, como é que pode se Uhum. vincular, né, como é que pode fazer melhor no dia a dia, como é que pode contribuir para um meio ambiente melhor, para uma sociedade melhor e etc. Né? Uma outra questão são os nossos projetos de pesquisa que tem procurado inserir, né, dentro da sua prática, produzir conhecimento relacionado. Né? Então, nós temos nesse momento vários projetos de iniciação científica, vários Uhum. alunos Uhum. de mestrado, né, que estão produzindo pesquisas, dissertações, teses Sim. relacionadas com essa questão da sustentabilidade. Né? Uma outra questão importante são as nossas atividades de extensão. Então, a UniChapecó tem assim um histórico bastante significativo de intervenção na sociedade a partir dos projetos de extensão, principalmente, né, naquelas camadas da população que são mais vulneráveis, né, com Sim. atendimento Uhum. social, atendimento psicológico, Uhum. atendimento jurídico. Né, Uhum. então tem um trabalho assim muito, muito, muito significativo. Uma questão assim que está sempre digamos que nunca sai da pauta, né, é a preocupação que a universidade tem em ofertar cursos de qualidade com uma estrutura adequada para aquilo que o mercado profissional, né, daquele curso exige depois para que se tenha, né, profissionais Profissionais. bem formados. Né, isso é bastante importante. E que os processos externos de avaliação, é, antes Conselho Estadual, agora Ministério da Educação, né, Uhum. Uhum. reconheçam aqueles cursos como cursos de qualidade, ou seja, que os cursos sejam bem avaliados, que a instituição seja bem avaliada. Né? Então, recentemente, a instituição passou por um processo de reavaliação e conseguiu o conceito 5, que é a nota máxima na escala. Né? Diversos outros Sim. cursos também já passaram e foram reconhecidos com a nota 5. Né? Então, isso bastante importante, né? Ter isso como um front, assim, né? Como uma meta sempre colocada, né? De se trabalhar com a melhor formação possível dentro das condições que, obviamente, a estrutura permite. Né? E uma outra questão bastante incisiva assim, na universidade é sempre uma preocupação permanente com a atualização dos currículos dos cursos. Né? Então, Sim. sempre olhar aí para os Acompanhar o avanços no campo mercado. social, Uhum. exatamente, né? Olhar assim, o campo social, o campo econômico, o campo ambiental, né? O campo tecnológico, o campo Uhum. político. Essas são coisas importantes para que sempre se possa oferecer, né, um currículo atualizado e que o aluno possa ter uma formação adequada na sua saída, né? Então, Sim. que o aluno, que o egresso, né, que o formado saia com uma formação profissional adequada, mas que também ele tenha incorporado ao longo desse período, né, uma consciência social bastante significativa para que depois lá no seu trabalho, na sociedade, ele possa exercer esses princípios com propriedade, né? Então, Uhum. isso é bem significativo, né? Então, assim, a gente teria muitas outras coisas, né, para falar Sim. na área da cultura, na área do esporte, né? A Unichapecó, por Envolvimento. várias Uhum. vezes, já foi reconhecida aí como a Universidade de Santa Catarina que mais investe no esporte, né? De base, né? Uhum. Hoje Uhum. nós temos aí mais de 100 alunos que são estudantes e que recebem uma bolsa esporte para representar
a universidade, o Chapecó, município, né? né? E a universidade. Uhum. Uhum. Exatamente. Então, a gente poderia falar, por exemplo, do nosso CEON aqui, que é uma referência em termos de resgate histórico da nossa região. Poderíamos falar, né, do Instituto Goiôem, que também está sobre a ótica ali da Fundesc, né? Sobre a Sim. mantenedora da Fundesc, que desenvolve um trabalho importante na preservação das espécies de peixes aqui da nossa região e tal. Enfim, para onde a gente olha, né, para o meio ambiente, Tem um pedacinho da para UNO Chapecó. e mais recentemente, né, uma tendência agora também de atuar de forma bem significativa, né, nessas questões relacionadas com a tecnologia, com a Sim, inovação. sim, as É, a- startups. Uhum. Exatamente, né, Indústria a rede de inovação, as 4.0. Uhum. startups, e agora aí associado ao Parque Tecnológico, né, que é uma Sim. das instituições gestoras, digamos assim, né, Uhum. Uhum. para, digamos assim, possibilitar o desenvolvimento de uma nova matriz econômica ou de novos negócios, né, que possam ter uma geração de valor adicionado mais elevado e que auxilie junto com as outras cadeias produtivas importantes que nós temos, obviamente, né, não desprezar as Uhum. outras cadeias que fazem a história, né, da cidade, né, mas que nós tenhamos também outras potencialidades econômicas para continuar o crescimento econômico e a pujança da nossa cidade, né? Acompanhando também um pouco da tendência histórica do mundo de que essas coisas são importantes para agregar valor. Caso contrário, a Sim, gente não consegue continuar sendo uma região desenvolvida, né? Então é isso, verdade. isso também é bem importante. Enfim, para onde a gente quer que olhar, né? Dentro dessas Aham. dimensões, a gente vai ter aí alguma pegada Sim, da UNO da Chapecó. Fundeste, da no Chapecó, É contribuindo aqui para a verdade. nossa região. Aham. Afinal, Sim. 50 anos, né, dá tempo para É fazer uma bastante coisa, né, história, uma Isabel? trajetória. É. Eu, assim, Exatamente. a gente teve oportunidade, quando eu trabalhava na Aurora e na Fundação, de ter várias parcerias com a UNO Chapecó, em todos os sentidos, na área social, na área ambiental, e a gente acompanha o trabalho. Então, a gente sabe da importância da instituição para Chapecó, e Chapecó e a região é referência no estado de Santa Catarina, justamente por essa pujança que vem também de dentro das universidades, nessa preparação do aluno como uma fonte de transformação quando ele sai da universidade. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer aqui, para a gente valorizar o que a gente tem aqui em Chapecó. Às vezes as pessoas querem ir para fora para fazer algum curso, alguma coisa. Não, Chapecó hoje a gente está muito bem servido de instituições de ensino que vão preparar as pessoas para realmente transformar a sociedade. Então a gente fica muito feliz. Eu fui acadêmica da UNO Chapecó, depois voltei para a UNO Chapecó fazer mais uma pós-graduação, e se precisar vou voltar de novo, porque eu acho que Que legal. é o caminho, a educação é ensinar, é aprender, é mudar, é transformar, e a gente precisa fazer isso, e educação de qualidade é isso. Então, a gente fica muito feliz e já dá os parabéns aí a todo o corpo de professores, dirigentes, enfim, alunos da UNO Chapecó pela essa passagem dos 50 anos. 50 anos é uma história muito linda, é uma história assim que contribuiu com o Chapecó, contribuiu com a região, com o estado e vai contribuir muito mais ainda. Por quê? Porque vocês nunca param, vocês estão sempre buscando melhorias para fazer realmente uma educação de qualidade. A gente tem muito orgulho de tudo isso, professor. Muito Muito feliz. obrigado. Uhum, Essa questão, né, Isabel, assim, isso é uma constatação mundial, né, que em uhum, todas as regiões onde há a presença da universidade, se nota, né, um uhum. desenvolvimento A coisa mais vai. significativo do que Uhum, é aquelas verdade. regiões em que não tiveram Sim, essa mesma oportunidade, né? E quando a gente olha Santa Catarina, esse talvez seja um dos grandes motivos assim que nós temos um nosso estado estado. com Uhum, indicadores tão acima da média, né, em alguns casos, do cenário nacional, porque em todas as regiões nós tivemos esta uhum, presença, né? O Estado, ou digamos assim, a universidade pública mais centrada lá na capital, no começo, né? Ou durante muito tempo,
e as outras regiões, a comunidade se organizando e criando as suas instituições. E Sim. isso proporcionou um desenvolvimento, né, bem significativo para o Estado em todas as suas regiões. Né? Então, de fato, a Uhum. universidade também é uma mola propulsora assim, para o desenvolvimento, e não só o desenvolvimento econômico, né, mas o desenvolvimento nas diversas dimensões que a gente Sim, queira observar, né? sim. Social, político, ambiental e assim por diante. Uhum. Né? Eu acho que a universidade ela consegue fazer o equilíbrio de todos esses eixos que o professor colocou, porque ela prepara o acadêmico, ela busca inovação, ela busca se desafiar. Até tem o Eduardo aqui que está colocando que recebeu o auxílio da universidade, e ele coloca que foi um apoio assim, muito importante para ele, uma oportunidade dele poder competir e que trouxe com certeza resultado para ele, para a região. Ele é um empreendedor, o Eduardo do Moeda Verde, então eu acho que tem tudo a Sim. ver essa questão aí. Professor, nós temos 5 minutinhos, tá? Assim, para a gente falar. O nosso bate-papo hoje foi muito gostoso, um aprendizado muito grande. Então, eu queria assim que o senhor Não caiu, passasse né? passasse uma mensagem aí para todos, empresas, instituições, pessoas físicas, o que cada um de nós pode fazer para a gente contribuir, então, um pouco mais com essa educação de qualidade e também deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda. 5 minutinhos Claro, ainda. Uhum. tá, tranquilo. Bem, assim, a Agenda 2030, quando a gente olha ela assim no seu escopo, a gente vai ver aí que tem uma participação importante, obviamente, dos governos, né? Uhum. Muito do que está ali depende da ação dos governos, das políticas públicas, né, para que se viabilize. Obviamente que ali tem o papel das empresas, né? Principalmente as grandes empresas, as empresas multinacionais, transnacionais, como a gente queira, né? Sim. Em decorrência, né, da quantidade de pessoas que essas empresas têm a capacidade de alcançar. Então, quando nós olhamos empresas ao estilo assim Walmart, né, que tem um faturamento que hoje seria o 25º, 26º maior país do mundo se a gente comparasse o faturamento da empresa com o PIB dos países, né? Então, obviamente que é um porte de empresa que tem a capacidade de influenciar muitos consumidores, muitos Uhum, clientes, né, muitos uhum, uhum. fornecedores, muitas pessoas ao redor do mundo. Então, a atitude das empresas é fundamental para que a gente chegue nessas metas, né? Mas a Agenda 2030 ela não foi feita só para os governos, para grandes empresas, né? Nossa. A Agenda 2030 é um compromisso de todas as pessoas, de todas as instituições, né, de todos os governos, para que a gente possa, ao final desse período estipulado de 15 anos, a gente entregar para as gerações mais novas um mundo melhor daquilo que nós temos hoje. Uhum, Né? E veja, uhum. 5 anos já estão se indo, né? Então, Sim, passou. um terço da agenda, né, do tempo da agenda já se foi. Então, assim, a pequena empresa, a microempresa, a entidade que é prestador de serviço, que só tem um profissional, nós dentro da Aham. nossa casa, né, todo mundo tem condições de adotar esses princípios no seu dia a dia, né? Então, uma empresa ela pode incentivar, por exemplo, um funcionário a fazer, a continuar estudando, dando um patrocínio, dando um Uhum, auxílio, uhum. fazendo um Incentivando. convênio para que ele possa frequentar, né, um curso de capacitação, uma universidade, enfim, né? Veja, um profissional bem capacitado, ou estimulado a se capacitar, ele vai estar mais animado, vai produzir mais, né? Sim, Vai gerar sim. mais alegria no ambiente interno, vai tornar, né, uma Uhum. empresa mais, digamos assim, mais alegre, né? Bom, a empresa pode incentivar que o seu funcionário, por exemplo, seja voluntário numa aula de um cursinho comunitário no final de semana, Uhum, etc. Né? uhum. Ela pode adotar um processo mais adequado de separação dos seus Dos resíduos, de tratamento dos resíduos. resíduos. Né? Uhum. Ela pode implantar um processo produtivo que consuma menos matéria-prima. Sim. Ela vai tornar o processo mais Uns vinte e econômico. oito segundos, professor. Enfim,
né? Tem muitas coisas que podem ser feitas. Isabela, então, assim, eu Isso quero te aí. agradecer muito pela oportunidade, né? Obrigada, E gratidão, a gente gratidão a todos. conversa. Muito obrigado Tá pelo bom, convite, tá? tá bom. O Facebook, o Instagram nos corta daí, 11 segundos. Muito obrigada a todos que estiveram com nós. Obrigada, professor Sadi. Obrigada, ONU Chapecó. E obrigada, Comitê ODS